Ninguém viu isto a chegar. Nem Wall Street, nem a Toyota, nem mesmo os engenheiros da Tesla estavam preparados para a velocidade com que isto avançaria. Elon Musk acaba de lançar uma bomba que deixou o mundo dos veículos elétricos em queda livre. Uma bateria de estado sólido verdadeiramente funcional, com 1000 milhas de autonomia e carga completa em apenas 5 minutos. Sem estrangulamentos com o lítio, sem dependência de cobalto, sem compromissos. Isto não é uma demonstração de laboratório. Já está a sair das linhas piloto da Tesla em Nevada e está a caminho direto da produção em larga escala. Começando com um Tesla compacto abaixo de $30.000 que pode vender mais do que qualquer outro veículo elétrico alguma vez feito. A Panasonic está em desespero, a Ford está a parar, os fabricantes automóveis tradicionais perderam $46 mil milhões em valor de mercado em 3 dias, e as startups de baterias ficaram para trás. Porque isto não é só sobre autonomia. É sobre controlo, infraestrutura, velocidade, acessibilidade e libertação do caos do lítio. Elon Musk não mudou apenas o carro. Ele pode ter acabado de reescrever as regras para tudo o que funciona a bateria. Carros, aviões, casas, redes elétricas, satélites, tudo. A tecnologia de estado sólido supostamente estaria a décadas de distância, mas a Tesla tornou-a realidade agora e em escala. E desta vez, não é apenas um passo em frente. É um salto que ninguém pode dar-se ao luxo de ignorar. Se estás pronto para ver o que isto significa para o futuro da energia, esmaga esse botão de gosto, subscreve para mais avanços e deixa um comentário abaixo. Será este o momento em que a Tesla deixa verdadeiramente toda a gente para trás? Durante 4 anos, o mundo das baterias esteve preso numa prisão de lítio. Toda a gente sabia que as células de íons de lítio eram poderosas, mas toda a gente também sabia que vinham com compromissos brutais. Eletrólitos inflamáveis, autonomia limitada, carga lenta e um perigo de incêndio latente. A grande questão era: quem seria o primeiro a libertar-se? Então, do nada, a Tesla virou o script por completo. Sem deslumbramentos, sem contagens decrescentes virais nas redes sociais, sem lançamentos de produtos estilo Hollywood. Em vez disso, atrás de portas trancadas e sob juramento de sigilo, a Tesla lançou a mãe de todas as bombas. Num evento reservado para investidores, fechado à comunicação social e ao público, Elon Musk e a sua equipa confirmaram calmamente aquilo de que apenas os iniciados da indústria ousavam sussurrar. As baterias de estado sólido não estão apenas a chegar, elas já estão aqui. Estamos a falar de células de bateria que foram rigorosamente testadas dentro dos laboratórios da Tesla há mais de 18 meses, alimentando *Pax protótipo com níveis de desempenho que antes eram considerados ficção científica. A manchete foi sísmica. 1000 milhas com uma única carga. Não um cenário ideal, não um objetivo teórico, mas um marco verificado. E espanta-te, estas baterias podem recarregar em menos de 5 minutos. Isso mesmo. A mesma tecnologia de bateria que te permitirá conduzir de costa a costa com um único reabastecimento também recarrega mais rápido do que o tempo que leva a preparar uma chávena de café. A Tesla não revelou um carro novo naquele dia, mas isso não importou. Eles mostraram algo muito mais poderoso, uma célula de bateria funcional que oblitera silenciosamente todas as limitações que travam os veículos elétricos. Hoje, Elon Musk chamou-lhe a peça final do puzzle dos VE. E com apenas essas palavras, ele remodelou toda a paisagem do veículo elétrico da noite para o dia. Os *mid* entraram em frenesim, tentando decifrar um único *slide vazado intitulado audaciosamente para além do lítio. Porque é exatamente isso que significa. A era do íon de lítio, que alimentou todos os telemóveis, laptops e VE nas últimas 2 décadas, está a chegar ao fim. A Tesla reescreveu o projeto da bateria e nada será jamais o mesmo. Então, o que torna este avanço tão monumental? Em primeiro lugar, a Tesla removeu os perigosos eletrólitos líquidos que têm sido o calcanhar de Aquiles das baterias de íons de lítio. Em vez de um líquido inflamável e volátil, a nova bateria emprega uma mistura sólida de cerâmica e polímero que é estável, segura e poderosa.
A densidade energética quase duplicou, saltando de cerca de 250 watts por hora por quilograma nas melhores células atuais para uns impressionantes 450 watts por hora por quilograma. Imagina comprimir o dobro da potência numa bateria do mesmo tamanho e com menos peso. Isto significa veículos mais leves, maior autonomia e melhor desempenho. As novas células de bateria da Tesla são 30% mais leves e 15% mais pequenas do que as atuais células 2170 do modelo Y. Mas não se trata apenas de encaixar mais energia em menos espaço. A bateria de estado sólido também é estruturalmente mais rígida, tornando o *PEC* da bateria parte da estrutura do carro, melhorando a rigidez e a segurança. Dentro destas células, uma arma secreta aguarda. Um ânodo reforçado com grafeno que quase elimina completamente a formação de dendritos, as formações microscópicas semelhantes a agulhas que causam falhas e incêndios em *PACs* tradicionais de íons de lítio. Os testes internos da Tesla submeteram estas células a mais de 2.500 ciclos completos de carga e descarga com menos de 8% de degradação. Uma vida útil incrível que poderia traduzir-se em mais de 1 milhão de milhas de condução sem uma queda séria na capacidade. E há mais. O design de estado sólido funciona frio, muito frio, mesmo sob carga e descarga intensas, impedindo a perigosa fuga térmica que pode transformar baterias em riscos de incêndio. A revolução não para na célula da bateria. A Tesla também reimaginou a infraestrutura de carregamento desde a base, introduzindo o supercarregador de quinta geração, uma besta capaz de bombear uns impressionantes 2,2 MW de potência através de um sistema de cabo arrefecido a líquido. Isso não é apenas carregamento rápido. É transferência de energia crua de nível industrial. Com esta tecnologia, os proprietários de Tesla podem ligar o carro e ficar totalmente carregados em menos de 5 minutos. Sem mais paragens de 15 ou 20 minutos. Esta é uma renovação relâmpago que torna os VE tão convenientes quanto os carros a gasolina, se não mais. Então, o senão? A rede elétrica ainda não está preparada para fornecer estes picos de energia astronômicos em cada estação de carregamento. Mas a solução da Tesla é genial. Cada supercarregador de quinta geração será emparelhado com *Megapax* no local. Sistemas de baterias estacionárias gigantescas que recarregam lentamente da rede e depois libertam energia armazenada numa rajada massiva quando um carro precisa. Isto significa sem tensão nos serviços públicos locais, sem apagões e velocidades de carregamento que superam qualquer outra coisa no mundo. A Tesla não está apenas a avançar rapidamente com as baterias. Está a reescrever todo o ecossistema de carregamento para desbloquear todo o potencial da sua nova tecnologia. A segurança, um fator crítico na tecnologia de baterias, também foi revolucionada. As células de estado sólido não são apenas de melhor desempenho. São muito mais seguras do que qualquer coisa no mercado hoje. Elas resistem a variações extremas de temperatura, desde menos 30 graus Celsius até 90 graus Celsius, sem inchaço, fugas ou falha. Testes de perfuração que fariam com que *PACs* tradicionais de íons de lítio inflamassem ou explodissem deixam estas baterias sólidas completamente intactas. A Tesla foi mais longe, testando a colisão *PACs* de baterias protótipo dentro de chassis modificados do modelo 3 seguindo protocolos da NHTSA. Os resultados: 92% menos propagação de calor durante incêndios simulados em comparação com *PACs* de íons de lítio. A bateria de estado sólido atua quase como um escudo dentro do carro, um elemento estrutural que melhora a integridade estrutural do veículo, adicionando uma nova camada de segurança em caso de colisão. Isto já não é apenas uma fonte de energia. É uma fortaleza impenetrável. A Tesla transformou a segurança da bateria numa arma de uma forma que redefinirá os padrões dos veículos elétricos e possivelmente de toda a futura tecnologia movida a bateria. Isto não é apenas *hype* ou especulação. A revolução silenciosa da Tesla dentro dos seus laboratórios de baterias lançou as bases para uma convulsão na indústria que se propagará pelos fabricantes de automóveis, fornecedores de energia e fornecedores de matérias-primas. O avanço da bateria de estado sólido promete esmagar a ansiedade de autonomia,
erradicar os longos tempos de carregamento e fornecer níveis de segurança anteriormente considerados impossíveis. É o poder de conduzir 1000 milhas, recarregar em 5 minutos e fazer tudo isto com um *PEC* de bateria que pesa menos, dura mais e não pega fogo. A Tesla não anunciou apenas uma nova bateria. Anunciou uma nova era. E se pensavas que a corrida do veículo elétrico estava próxima antes, pensa novamente. No momento em que a bateria de estado sólido da Tesla se tornou pública, mesmo apenas em sussurros, o efeito dominó transformou-se numa onda de choque. Nos bastidores, empresas inteiras entraram em modo de pânico. Na Panasonic, tocaram os sinos de alarme, mas não por medo. Eles já estavam dentro da tempestade. Semanas antes da revelação, tinham assinado uma linha de produção piloto conjunta com a Tesla dentro de Nevada. Silenciosamente, estrategicamente. Isto já não era uma relação de fornecedor-cliente. Era uma aliança de alto risco. Entretanto, na China, a Kato, a maior fabricante de baterias do mundo, entrou em desespero. As reuniões do conselho de administração passaram para a máxima velocidade. A sua equipe executiva solicitou consultas regulatórias imediatas para atualizar todo o seu roteiro de estado sólido. Não se tratava de recuperar o atraso. Era sobre sobrevivência. Porque a linha do tempo acabará de ser redesenhada e eles não estavam nela. Do outro lado do Pacífico, a GM fez uma pausa. Silenciosamente, urgentemente, a sua muito divulgada plataforma UT1, a espinha dorsal do seu futuro elétrico, estava subitamente em questão. Os engenheiros foram chamados para avaliações de emergência. Os advogados examinaram as patentes de eletrólito de cerâmica da Tesla. Todos os projetos estavam sob revisão. A Toyota. O seu objetivo mundialmente líder de VE de estado sólido para 2027, outrora um ponto de referência orgulhoso da indústria, agora parecia uma manchete de jornal velha. O avanço da Tesla não só a ultrapassou, como a tornou irrelevante. Em apenas 48 horas, os relatórios dos analistas mudaram de confiança para pânico. Bancos e empresas de tecnologia que uma vez projetaram a liderança tecnológica da Tesla em 2 anos atualizaram subitamente essa estimativa para 6, talvez 7 anos. E até isso parecia otimista, porque, ao contrário dos outros, a Tesla não estava a fazer promessas. Estava a entregar. E enquanto a concorrência ainda emitia comunicados de imprensa, a Tesla testava em silêncio, não em laboratórios, não em simulações, mas na estrada, em movimento. Globalmente, 48 veículos Tesla equipados com *PAX* de baterias de estado sólido estiveram a operar silenciosamente pela América do Norte, Europa e China. Estes não são modelos de vitrine ou unidades de demonstração. Fazem parte de uma frota de recolha de dados furtiva, protegida por NDAs comerciais, camuflada para parecer Teslas do cotidiano. Mas sob o capô, a história está a ser escrita. Estes veículos não estão apenas a provar a autonomia. Estão a validar durabilidade, desempenho sob climas extremos e estresse de carregamento rápido. Os engenheiros estão a observar as curvas de degradação, a analisar a retenção de ciclo e a registrar o comportamento em clima frio em lugares onde as células de lítio normalmente falham. E os primeiros resultados são devastadores. Em média, os veículos de teste estão a registrar 965 milhas por carga em condução real em condições mistas, sem uma única paragem numa estação de carregamento. E a Tesla não está sentada sobre os dados. Já agendou uma divulgação pública para o primeiro trimestre do próximo ano. Se os números publicados se aproximarem sequer das métricas internas, não será apenas notícia. Será um acerto de contas, porque a validação do mundo real é a linha que nenhum concorrente cruzou. A Tesla acabou de passar por cima dela. Mas esta história não termina com os carros, porque Elon Musk não construiu a Tesla para fazer veículos elétricos. Construiu-a para redefinir a energia em si. E agora essa promessa está a expandir-se para além das rodas, para além das autoestradas, diretamente para a rede elétrica. A partir de 2026, a Tesla começará a integrar células de estado sólido nos seus *Powervals* e *Megapax*. O resultado:
Sistemas de armazenamento de energia mais leves, mais frios e totalmente empilháveis, reduzindo os custos de instalação em 18% e duplicando a vida útil operacional. Isto significa que casas que antes armazenavam energia solar por um dia podem agora armazená-la por quase 2 dias completos sem precisar de infraestrutura volumosa ou *ONS caros. E nos lugares mais remotos da Terra, aldeias no Alasca, postos avançados na Austrália, ilhas desconectadas das redes tradicionais, as novas unidades de bateria da Tesla alimentarão projetos piloto fora da rede que dependem 100% de energia renovável com *PAX* de estado sólido que recarregam em menos de 2 horas a partir de energia solar direta. Isto não é teórico. A construção já começou. Estes não são apenas melhoramentos domésticos. São sistemas de libertação de energia para a periferia da civilização. E são construídos usando a mesma plataforma de bateria que alimenta a próxima geração de veículos. A divisão de energia e a divisão automóvel da Tesla agora funcionam com o mesmo combustível. E aqui está a parte que enviará ondas de choque pelos mercados globais. Esta nova bateria não só funciona melhor, como é construída de forma mais inteligente. A cadeia de abastecimento para a tecnologia de estado sólido da Tesla não é como nada que o mundo já viu. A bateria não usa cobalto, nem níquel, e menos de 5% de lítio em massa. Isso por si só elimina o barril de pólvora geopolítico em torno da mineração e das dependências comerciais. O eletrólito de cerâmica, feito de uma mistura de fosfato de óxido de lítio, não só é não tóxico e inerte, como também escalável dentro das linhas de produção existentes da Gigafactory da Tesla. Sem necessidade de reinventar a maquinaria. Apenas atualizar os *inputs*. E esses *inputs* vêm de território nacional. Com a maioria dos materiais provenientes da América do Norte, a Tesla contornou com sucesso os pontos críticos de estrangulamento mineral que têm atormentado outros fabricantes de automóveis. Sem mais esperas por cobalto do Congo. Sem mais níquel da Indonésia. Sem mais dramas de terras raras do exterior. Para apertar ainda mais o ciclo, a Tesla construiu uma nova instalação de fabrico de ânodos no Texas, cortando os custos de transporte em mais de 40% e reduzindo os atrasos causados pelos estrangulamentos do transporte global. Esta é a integração vertical em esteroides. Não são apenas baterias feitas na América. São ecossistemas de bateria inteiros cultivados do zero em solo doméstico. Até 2027, a Tesla pretende produzir 80% dos componentes de bateria de estado sólido inteiramente internamente, criando o que os analistas já chamam a plataforma de energia mais segura e escalável do mundo ocidental. E se esse objetivo for cumprido, a Tesla não será apenas uma empresa de automóveis. Será uma potência energética soberana. Mas visão não significa nada sem execução. E enquanto os críticos ainda estavam a redigir documentos técnicos, a Tesla já estava a fazer passar eletrões através de células de cerâmica em escala. Enquanto o mundo ainda recuperava o fôlego, a Tesla já estava a acelerar. 2 linhas piloto de estado sólido tinham silenciosamente entrado em funcionamento dentro de Nevada. Totalmente operacionais, chocantemente eficientes. A capacidade de produção inicial, 250.000 *PAX* anualmente. Não protótipos, não células conceito, *PAX* reais prontos para serem instalados. E eis a reviravolta. A taxa de rendimento interno da Tesla nestas células de próxima geração tinha atingido 91%. Isto não é grau de laboratório, é grau de produção. Ninguém mais tinha sequer ultrapassado os 70%. Depois veio a automação. Manuseamento robótico completo das folhas de eletrólito de cerâmica. Zero contaminação por umidade. Linhas seladas a funcionar em ciclos de feedback monitorizados por inteligência artificial. O resultado? Custos de mão de obra reduzidos em 60% por *PEC*. Erro humano eliminado. Velocidade duplicada. Isto não era apenas fabrico. Era precisão cirúrgica em escala industrial. E isto era apenas Nevada. Próxima paragem. México. Ainda em construção.
mas já redesenhada desde a base para fabricação exclusiva de estado sólido. Sem linhas híbridas, sem estações legadas de íons de lítio, apenas engenharia de folha em branco para uma nova era de baterias. E até 2026, o México produzirá o primeiro Tesla de sempre com zero eletrólito líquido e arquitetura 100% cerâmica. Esse carro já não é teórico. Tem um nome. *Codenameda modelo Q. Não é apenas mais um crossover *. É o primeiro Tesla de estado sólido concebido de raiz na história. E tudo nele quebra as regras. 1000 milhas de autonomia no mundo real. 5 minutos para carga completa. Abaixo de $30.000. Isto não é evolução. É a extinção do motor de combustão disfarçada. O modelo que usa a nova integração estrutural *Celtobore da Tesla, transformando a bateria numa parte do chassis *. Isso significa sem peso morto, sem metal em excesso. Toda a plataforma 28% mais leve do que um modelo Y e ainda assim mais forte, mais rígida, mais segura. E, por ser concebida para produção em massa desde o primeiro dia, a Tesla espera que se torne o seu veículo mais vendido de sempre. Sim, mesmo maior do que o modelo 3. Mas enquanto a Tesla avançava, o resto da indústria começou a desmoronar-se. Os fabricantes automóveis tradicionais que passaram anos a adaptar fábricas em torno do íon de lítio enfrentaram agora a matemática sombria da irrelevância. Milhares de milhões investidos em gigafactories pareceram subitamente becos sem saída. A GM, segundo relatos, pausou toda a sua expansão UT1. O roteiro de estado sólido da Toyota, outrora o orgulho da sua divisão de I&D, foi agora considerado tardio e com pouca potência pelos seus próprios engenheiros. Gigantes das baterias como LG, Panasonic e SK-On começaram a entrar em desespero. As negociações de licenciamento com a equipa jurídica da Tesla estavam em curso dentro de dias, especialmente para a patente do eletrólito cerâmico, aquela que disseram nem sequer ser possível num formato estável e escalável. Agora, eles queriam entrar, mas o custo, segundo rumores, seria superior a $4.000 milhões apenas para um acordo de uso básico. A Tesla não estava a dar boias salva-vidas. Estava a puxar a escada. E depois veio o choque do mercado. Mais de $46.000 milhões foram apagados das ações de VE e baterias tradicionais em apenas 3 dias de negociação. Startups que prometeram química de próxima geração viram os seus discursos subitamente obsoletos. Empresas de ânodo de silício, desenvolvedores de íons de sódio, sonhadores de lítio-ar, passaram de manchetes de primeira página para notas de rodapé. Um analista escreveu: já não é uma corrida tecnológica. É uma limpeza. Elon Musk, nunca a perder um momento, tuitou uma única frase que enviou ondas de choque pelos círculos de investidores. Isto não era apenas sobre autonomia. Era sobre acabar com o compromisso. E era exatamente isso. Porque esta nova bateria não só melhorou ideias antigas, como eliminou a necessidade delas. As estações de carregamento tornam-se menos relevantes quando podes encher em 5 minutos. Os medos de degradação da bateria desaparecem. As preocupações ambientais sobre a mineração de cobalto são eliminadas. As cadeias de abastecimento globais estendidas por 4 continentes são substituídas por fábricas domésticas alimentadas por energia solar e eólica. A Tesla não reinventou apenas a bateria. Mudou a economia da mobilidade. Colapsou cronogramas, desafiou previsões e quebrou o teto que todos achavam que era 5 anos demasiado espesso para penetrar. E agora, com a tecnologia de estado sólido totalmente integrada em *Powervals*, Megapax*, e em breve, até em protótipos de aviação, o futuro parece reescrito. Porque esta bateria não está confinada a carros. Imagina um Megapack* em escala de rede que recarrega em menos de 2 horas usando apenas painéis solares. Imagina aldeias rurais no Alasca a funcionar 24/7 sem diesel. Imagina navios porta-contentores a cruzar oceanos com 0 emissões ou foguetões a aterrar com sistemas de energia que pesam 40% menos. Isto não é hipotético. Já está a ser testado a portas fechadas.
Até os *insiders aeroespaciais notaram. Relatórios de *insiders na SpaceX sugerem que a tecnologia derivada de células cerâmicas está a ser avaliada para futuras missões, especialmente onde a relação peso-energia é crítica. Satélites, drones, até aeronaves de longo alcance. Todos são plataformas potenciais para esta revolução da bateria. E tudo começou com uma única decisão: deitar fora o livro de regras e construir algo que não era suposto existir até 2035. Mas a Tesla não esperou pelo futuro. Trouxe-o para a frente uma década. A indústria automóvel já não é apenas sobre cavalos de potência, binário ou interiores luxuosos. É sobre densidade de armazenamento, cinética de carga, interface com a rede. Quem possui a bateria possui o futuro. E neste momento, a Tesla não está apenas na liderança. Está a correr sem contestação. A era do lítio acabou. A idade do estado sólido começou. E, como sempre, Elon Musk não seguiu a tendência. Ele mudou o livro de estratégias. Então, se isto também te deixou sem palavras, carrega nesse botão de gosto para ajudar isto a chegar a mais pessoas. Subscreve para ficar à frente da próxima grande onda de choque e deixa um comentário, porque o próximo anúncio da Tesla pode fazer com que este pareça